Porque os samurais tinham hábitos únicos no banheiro. Essa antiga classe de guerreiros tinha uma abordagem interessante para manter a prontidão, mesmo nos momentos mais pessoais. Desde cedo, os samurais eram ensinados a usar o banheiro com uma perna fora das calças. Essa prática incomum estava relacionada à necessidade de estar preparado para ataques repentinos, demonstrando sua constante atenção e mobilidade. Os samurais viveram em uma época em que o perigo podia surgir a qualquer momento, então não podiam se arriscar, nem mesmo no banheiro. Imagine ter que estar sempre alerta, mesmo em uma situação tão pessoal. O treinamento rigoroso deles abrangia não apenas a arte da luta e a estratégia, mas todos os aspectos da vida cotidiana. Essa visão sobre a cultura samurai mostra o quanto eles valorizavam a prontidão e a disciplina. É interessante pensar em como esses hábitos práticos moldaram suas lendas e histórias ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você pensar nos samurais, não se esqueça não apenas de suas espadas e armaduras, mas também de sua abordagem única para necessidades simples da vida. E se os pássaros gostassem de pimentas? Surpreendentemente, algumas espécies de pássaros podem comer essas frutas picantes sem sentir ardência. Esse fato incrível está ligado à sua biologia única. Diferente dos humanos, os pássaros não têm receptores de sabor que reagem à capsaicina, a substância nas pimentas que causa a ardência. Isso permite que eles desfrutem do sabor sem desconforto. Essa habilidade é importante para sua alimentação e ecologia. Por exemplo, pássaros como beija-flores e muitas outras espécies podem comer pimentas e ajudar na dispersão das sementes, permitindo que novas plantas cresçam. Essa relação entre pássaros e pimentas não só beneficia os pássaros, mas também ajuda na sobrevivência das plantas de pimenta. Então, da próxima vez que você ver um pássaro bicando uma pimenta, lembre-se de que eles estão apreciando o sabor picante, enquanto nós, humanos, podemos precisar de um copo d'água. É verdade que as Seychelles são um paraíso tropical. Imagine-se em uma praia deslumbrante, onde o sol aquece sua pele, o som das ondas acalma sua mente e a areia macia acolhe seus pés. Essa é a atração das Seychelles, um arquipélago no Oceano Índico, oferecendo uma fuga perfeita do frio do inverno. Com mais de 100 ilhas para explorar, as Seychelles apresentam paisagens de tirar o fôlego, incluindo florestas tropicais exuberantes, formações de granito impressionantes e recifes de corais vibrantes. Seja caminhando pelas trilhas cênicas de Maré, relaxando na icônica Anse Source d'Argent, ou mergulhando entre peixes deslumbrantes em águas cristalinas, a aventura espera por você a cada esquina. Além de suas maravilhas naturais, a culinária local crioula oferece uma explosão de sabores, com frutos do mar frescos e frutas tropicais que agradam até os paladares mais ousados. Interagir com os moradores amigáveis permite que você conheça a rica história e cultura dessas ilhas, enriquecendo sua viagem. Então, por que não fazer deste ano o momento de trocar as tristezas do inverno por praias ensolaradas? Sua escapada tropical está ao seu alcance, a apenas um voo de distância. Por que o rio Amazonas molda nosso planeta? O rio Amazonas, com mais de 4.000 milhas de extensão, não é apenas uma maravilha natural impressionante. Ele é uma força vital que afeta diretamente as correntes oceânicas, os ecossistemas marinhos e as condições climáticas em todo o mundo. Com seu enorme fluxo, o rio despeja uma quantidade significativa de água doce no Oceano Atlântico, criando um forte fluxo de água doce que influencia a salinidade e a temperatura dos mares ao redor. Essa interação ajuda a regular a vida marinha costeira, sustentando a pesca, da qual muitas pessoas dependem. Além disso, o volume do Amazonas também desempenha um papel crucial nos sistemas climáticos, pois adiciona umidade à atmosfera, provocando chuvas em grandes áreas. Compreender a influência do Amazonas mostra o quão interconectados estão nossos ecossistemas, nos levando a refletir sobre sua proteção. O que acontecerá se não conseguirmos proteger este poderoso rio? Todo ano, os americanos escrevem cerca de 50 bilhões de cheques, tornando-os o segundo método de pagamento mais comum, depois do dinheiro. Apesar do crescimento do banco digital e dos pagamentos online, os cheques de papel ainda têm um lugar importante na economia. Muitas pessoas valorizam os cheques por serem tangíveis, permitindo que acompanhem seus gastos e tenham um registro físico das transações. Além disso, os cheques são especialmente úteis para pagar contas, enviar presentes ou fazer grandes pagamentos quando os métodos eletrônicos não estão disponíveis.
Essa dependência dos cheques se mantém até mesmo nos negócios em todo o país, onde práticas tradicionais continuam a prosperar. Embora a tecnologia avance e os pagamentos digitais se tornem mais populares, a pergunta permanece: os cheques se tornarão uma relíquia do passado ou continuarão a coexistir com as novas inovações financeiras? Você já se perguntou por que as belugas cantam? Esses incríveis mamíferos marinhos são conhecidos como canários do mar, por causa de seus sons únicos e expressivos. As belugas têm habilidades vocais impressionantes, que incluem estalos, assobios e até melodias complexas. Seus sons podem se espalhar por longas distâncias debaixo d'água, tornando-as uma das espécies mais comunicativas do oceano. O alcance vocal das belugas as ajuda a se comunicar, se orientar em ambientes gelados e até expressar emoções. Na verdade, pesquisadores acreditam que essas vocalizações desempenham um papel crucial na conexão social entre grupos. Mas não é apenas conversa. Esses sons também podem funcionar como ferramentas de ecolocalização, ajudando as belugas a encontrar comida e evitar obstáculos em seus habitats frios do Ártico e Subártico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas criaturas encantadoras, lembre-se de que suas canções não são apenas barulho, elas são essenciais para sua sobrevivência e estrutura social. Não é incrível como esses sons conectam o mundo subaquático? É verdade que Michael Jackson possuía um zoológico? Sim, é verdade. A famosa propriedade de Michael Jackson, com 2.700 acres, conhecida como Rancho Neverland, não era apenas uma casa. Era um lugar luxuoso com muitas atrações incríveis. Imagine viver em um lugar com seu próprio zoológico e parque de diversões. A propriedade foi projetada para refletir a personalidade excêntrica de Jackson, com uma roda gigante, máquinas de jogos e até um trem que circulava pelo local. No entanto, manter uma propriedade tão grandiosa custava muito, frequentemente exigindo milhões de dólares por mês. O amor de Jackson pelos animais se manifestava na diversidade de criaturas exóticas que ele mantinha em Neverland, o que gerava tanto admiração quanto críticas. Infelizmente, após sua morte, esse rancho encantado caiu em desuso, deixando os fãs a recordar os momentos mágicos que um dia preencheram aquele lugar. O que você acha do estilo de vida luxuoso dele? É verdade que os morcegos Bumblebee são pequenas maravilhas. O morcego Bumblebee, também conhecido como morcego do nariz de Kitty, é o menor mamífero do mundo. Ele pesa apenas 0,05-0,07 onças e cabe facilmente na palma da mão. O comprimento do corpo, da cabeça à cauda, varia de 1,14 a 1,29 polegadas. E a envergadura das asas é de cerca de 5,7 polegadas. Esses morcegos únicos vivem principalmente na Tailândia e em Mianmar, onde habitam cavernas de calcário, formando pequenas colônias. Apesar de seu tamanho diminuto, eles desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos ao se alimentarem de pequenos insetos. Seu tamanho reduzido os torna vulneráveis à perda de habitat, o que gera preocupações sobre seu futuro. Ao aprender mais sobre essas criaturas incríveis, podemos ajudá-las. Que outras criações surpreendentes podem estar escondidas à vista? Você já se perguntou como as maçãs crescem na Sibéria? Nick Afordibanov, um agricultor dedicado, encontrou uma maneira incrível de cultivar maçãs do tamanho de pérolas em um dos lugares mais frios do planeta. Sua fazenda na Sibéria enfrenta invernos rigorosos e geadas que normalmente são fatais para a maioria das árvores frutíferas. No entanto, essas maçãs únicas evoluíram para suportar o clima extremo, desenvolvendo uma casca resistente que as protege do frio, mantendo uma textura crocante por dentro. Nick escolhe cuidadosamente as variedades de maçãs que não só sobrevivem, mas também produzem frutos saborosos. O pequeno tamanho dessas maçãs as torna uma iguaria especial, cheia de sabor. Essa abordagem inovadora à agricultura destaca como a natureza pode se adaptar e prosperar em condições onde você menos espera. Você já experimentou uma maçã siberiana ou acha que o clima pode influenciar de maneira surpreendente nossa comida? Um fato interessante sobre a montanha Mauna Kea. Você pode achar que o Everest é a montanha mais alta do mundo, mas se medirmos a partir do fundo do oceano, a coroa vai para a montanha Mauna Kea, no Hawaii.
O Everest se eleva a 8.848 metros acima do nível do mar, enquanto a Mauna Kea, começando seu caminho profundamente sob a superfície do oceano, atinge cerca de 10.210 metros. A maior parte de sua estrutura está escondida debaixo d'água, e apenas uma pequena parte é visível na superfície. Esse gigante oculto faz parte do ponto quente havaiano, formado pela atividade vulcânica, quando a placa tectônica do Pacífico se move sobre o manto fixo. Como resultado, surgem vulcões, como a Mauna Kea, que ao longo do tempo formam ilhas. Embora frequentemente celebremos picos icônicos como o Everest, a montanha Mauna Kea nos lembra que as montanhas têm muito mais significado do que parece à primeira vista. Não é fascinante pensar que a verdadeira altura de uma montanha pode estar sob as ondas, mudando nossa percepção do que é considerado o mais alto? Você não vai acreditar no que é o telefone Mazda. O nome do celular Mazda vem de Ahura Mazda, uma divindade da antiga cultura persa que simboliza harmonia e sabedoria. Os criadores escolheram esse nome para mostrar uma nova forma de conectar as pessoas através da tecnologia. Imagine um dispositivo que não só ajuda a manter contato, mas também incorpora ideais de equilíbrio e justiça. Assim como Ahura Mazda era reverenciado por trazer ordem e luz ao mundo, o telefone Mazda busca tornar a comunicação mais clara e simples. Não é apenas um gadget, é uma ferramenta que promove compreensão e conexão entre os usuários. Em nosso complexo mundo digital, ter um smartphone que reflete valores positivos, como sabedoria e harmonia, é um alívio. O telefone Mazda se tornará um símbolo de unidade em nosso mundo cada vez mais dividido? Você já se perguntou por que os anéis de Saturno brilham? Os magníficos anéis de Saturno encantam todos que os observam, e seu brilho vem dos materiais que os compõem, principalmente feitos de gelo, pedras e pequenas partículas de poeira. Esses anéis refletem a luz do Sol como muitas joias brilhantes no céu noturno. Quando a luz solar atinge os anéis, a superfície de gelo cintila, tornando-os visíveis mesmo a milhões de milhas de distância. Esse espetáculo deslumbrante realmente vale a pena ser visto. Os anéis de Saturno não são apenas bonitos. Eles também revelam segredos da história do planeta e suas influências gravitacionais. Cientistas acreditam que esses anéis podem ser restos de cometas ou luas que se desintegraram devido à forte gravidade de Saturno. Então, da próxima vez que você olhar para uma imagem de Saturno, lembre-se de que esses anéis brilhantes não são apenas uma bela visão, mas uma fascinante janela para as maravilhas do nosso sistema solar. Você já se perguntou como o SADS afeta os jovens? A síndrome da morte súbita. Arrítmica, ou SADS, é uma condição assustadora que pode tirar a vida de pessoas que parecem saudáveis, especialmente os jovens. Imagine um dia comum que de repente se torna trágico devido a um problema oculto no coração. Pessoas com SADS podem não apresentar sintomas prévios, deixando amigos e familiares em choque quando o inesperado acontece, uma parada cardíaca súbita. Essa condição pode ocorrer tanto durante o sono quanto acordado, adicionando uma imprevisibilidade alarmante. Especialistas acreditam que fatores genéticos e anomalias cardíacas podem contribuir para o SADS, mas mais pesquisas são necessárias para entender completamente esse mistério. Sabendo que essa síndrome afeta principalmente os jovens, isso a torna ainda mais preocupante. Afinal, a vida deve ser vivida ao máximo. A conscientização e o entendimento do SADS podem potencialmente salvar vidas. Então, o que podemos fazer para espalhar essa informação? Prepare-se para se surpreender com um lugar de nascimento único na Austrália. Em uma combinação interessante de geografia e cultura, algumas pessoas na Austrália nascem em um lugar chamado Pantai. Localizado no norte do país, Pantai impressiona tanto os moradores quanto os turistas, revelando a diversidade da paisagem australiana. Essa pequena, mas vibrante comunidade é conhecida por suas praias deslumbrantes, natureza rica e atmosfera acolhedora, tornando-a um lugar especial para novos começos. Embora muitos australianos possam não ter ouvido falar de Pantai, ele desempenha um papel único na história das vastas e variadas regiões do país. E o que é ainda mais intrigante, ele mostra como os lugares de nascimento podem ser diversos, muitas vezes refletindo o estilo de vida e as escolhas das famílias na Austrália. Portanto, da próxima vez que você pensar em cidades e vilarejos australianos, lembre-se de Pantai e celebre este lugar de nascimento único. Quais outras joias escondidas podemos descobrir? A incrível independência de Tonga.
O Reino de Tonga se destaca como o único país no Oceano Pacífico que nunca foi colonizado por uma potência estrangeira. Essa conquista notável ressalta o espírito resiliente e a forte liderança de Tonga durante a era colonial. Enquanto muitas ilhas vizinhas sucumbiram às ambições imperiais europeias, Tonga soube gerenciar alianças políticas, garantindo sua soberania. A monarquia de Tonga desempenhou um papel fundamental, equilibrando habilmente as relações com potências como a Grã-Bretanha e os Kēkēiwa. Em 1875, Tonga até estabeleceu uma monarquia constitucional, promovendo princípios democráticos que fortaleceram ainda mais sua independência. Hoje, Tonga celebra seu patrimônio e cultura únicos, atraindo turistas que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e ricas tradições. Esta história é um testemunho do compromisso inabalável da nação com a autonomia, fazendo de Tonga um símbolo de orgulho no Oceano Pacífico. O que podemos aprender com sua trajetória? Você pode acreditar que um traje espacial custa US$1 bilhão? Esse preço impressionante faz dele o traje mais caro da Terra, superando até mesmo as roupas de grife mais luxuosas. Cerca de 70% do custo está relacionado à complexa mochila e ao módulo de controle, que mantém os astronautas seguros em condições extremas no espaço. Essas mochilas são cheias de tecnologia avançada, garantindo a segurança e o conforto dos astronautas enquanto flutuam entre as estrelas. Mais surpreendente ainda é que a NASA não descarta esses trajes após o uso. Desde 1974, eles têm reutilizado ativamente os trajes. Isso não só economiza dinheiro, mas também demonstra o compromisso da NASA com a sustentabilidade. Imagine usar um traje que já esteve no vasto espaço e voltou. É quase como um distintivo de honra. Cada vez que um traje é restaurado, ele passa por rigorosos testes para garantir que atenda aos padrões de segurança para a próxima missão. Quem poderia imaginar que o que protege os astronautas poderia ser tão caro e, ao mesmo tempo, tão cheio de história? Descubra um fato interessante sobre o kiwi da Nova Zelândia. O kiwi, a ave nacional da Nova Zelândia, é único. Você sabia que os kiwis são aves noturnas? Isso significa que eles são mais ativos à noite, procurando insetos e vermes no chão da floresta. Com seus longos bicos e excelente olfato, os kiwis conseguem encontrar comida debaixo da terra, tornando-se grandes caçadores. Curiosamente, os kiwis não conseguem voar. Suas asas pequenas não são feitas para isso. Em vez disso, eles têm pernas fortes que os ajudam a correr rápido, o que os protege de predadores. Essas aves fofas, marrons e adoráveis são exclusivas da Nova Zelândia e são consideradas um símbolo do país. Os kiwis também são conhecidos por seu status vulnerável, principalmente devido à perda de habitat e à presença de predadores, como ratos e gatos. Estão sendo feitos esforços para proteger essas criaturas incríveis e seus lares. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se do kiwi, a ave que não voa e é ativa à noite, representando o espírito deste lindo país. Você consegue imaginar que o ouro está profundamente dentro da Terra? Durante a formação do nosso planeta, ocorreu um processo fascinante chamado diferenciação planetária. Naqueles tempos antigos, a Terra era uma massa fundida e quente, e à medida que ela esfriava, os materiais começaram a se separar. Elementos mais pesados, como o ouro, afundavam para o centro, enquanto os mais leves subiam, formando a crosta. Isso significa que uma quantidade significativa de ouro está presa no núcleo, bem abaixo de nossos pés. O ouro que encontramos hoje na superfície é apenas uma pequena parte do que existia originalmente. Interessante, não é? A jornada do ouro do núcleo quente da Terra até joias e dispositivos eletrônicos é uma história de tempo e transformação. Então, da próxima vez que você ver algo brilhante, pense no passado ardente do ouro e de onde ele veio, escondido a milhas abaixo da superfície. Descubra a incrível semente de coco da mata. Essa semente impressionante vem das praias tropicais das ilhas Seychelles e é a maior e mais pesada do mundo. Imagine uma semente com até 30 centímetros de comprimento e 90 centímetros de circunferência. Pesando mais de 18 kg, a semente de coco da mata não é apenas um objeto pesado, é um fenômeno natural surpreendente que desperta curiosidade e admiração. O coco da mata cresce na famosa árvore Lodoicea maldivica, que também possui folhas robustas parecidas com palmeiras, alcançando até 24 metros de altura. É incrível que essas sementes possam flutuar pelos oceanos.
e sua jornada pode levar anos, sendo frequentemente confundidas com cocos. Devido ao seu tamanho e forma única, as sementes de coco da mata atraem a atenção de cientistas, amantes da natureza e artistas. Elas simbolizam resistência e adaptabilidade, prosperando em suas condições insulares. Então, da próxima vez que você pensar em sementes, lembre-se do impressionante coco da mata, um verdadeiro gigante no mundo das plantas. Um fato interessante sobre andar na ponta dos pés das crianças. Muitos pais notam que seus filhos costumam andar na ponta dos pés enquanto aprendem a se mover. Isso é bastante comum entre os pequenos, mas se essa forma de andar persistir, até os 2 ou 3 anos, pode ser um sinal de neurodiversidade. Condições como o transtorno do espectro autista, paralisia cerebral ou distrofia muscular podem estar relacionadas a esse comportamento. Crianças que andam na ponta dos pés podem expressar suas preferências sensoriais ou enfrentar problemas de tônus muscular e coordenação. Embora esse comportamento nem sempre seja motivo de preocupação, os pais devem consultar pediatras ou especialistas em desenvolvimento se ele continuar. Avaliações precoces podem ajudar a identificar quaisquer problemas neurológicos ou ortopédicos que a criança possa ter, permitindo que medidas sejam tomadas a tempo. Receber apoio desde cedo pode impactar significativamente o desenvolvimento da criança, ajudando-a a andar com confiança e conforto. Então, o que os pais devem observar? O que acontece quando tratamos a psicopatia? Psicólogos revelam fatos interessantes sobre a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, e seu potencial para ajudar pessoas com psicopatia. Esse tipo de terapia visa mudar padrões de pensamento e comportamento prejudiciais, o que é especialmente importante para aqueles que frequentemente têm dificuldades com empatia e controle de impulsos. Estudos mostram que a TCC pode trazer mudanças positivas em algumas características associadas à psicopatia, reduzindo até a probabilidade de crimes violentos. Ao abordar esses problemas cognitivos fundamentais, os terapeutas buscam desenvolver estratégias que promovam comportamentos e reações emocionais mais saudáveis. Imagine um mundo com menos crimes violentos, porque as pessoas aprendem a controlar melhor seus impulsos. A promessa da TCC traz esperança não apenas para as vítimas, mas para a sociedade como um todo. Será que essa abordagem pode mudar nossa compreensão e tratamento da psicopatia? Você sabia que em Hong Kong existe um labirinto urbano selvagem? Kowloon Walled City, que um dia foi abrigo para milhares de moradores, é um exemplo impressionante de como uma combinação complexa de história e falta de gestão formal formou uma comunidade inteira. Sua construção começou na década de 1950 e se desenvolveu sem muitas regras, resultando em prédios próximos e layouts caóticos que parecem contradizer o planejamento urbano padrão. Os moradores construíram lojas, casas e até áreas de lazer em uma rede confusa de estruturas interconectadas. As condições de vida apertadas favoreceram uma cultura única, promovendo um senso de cooperação entre os vizinhos. Em seus melhores tempos, Kowloon Walled City abrigava cerca de 30 mil pessoas em apenas 6 acres. Apesar de sua má reputação, esse labirinto urbano se tornou um símbolo de resistência e criatividade, tornando-o um lugar interessante para exploradores urbanos e historiadores. Quais segredos ainda estão escondidos nesta cidade pulsante? Você conhece o raro peixe pescadito? Esse incrível peixe de aquário, famoso por suas cores vibrantes e padrões únicos, se tornou o peixe mais caro do mundo devido à sua raridade. O pescadito é encontrado em regiões específicas e é não apenas um belo complemento para qualquer aquário, mas também um símbolo de exclusividade. Existem menos de 500 desses seres na natureza e sua população diminuiu drasticamente, tornando cada um deles muito desejado por colecionadores. Ter um pescadito em seu aquário não é apenas uma declaração de status, mas também uma responsabilidade, pois exige cuidados especiais. Eles precisam de um habitat adequado com água limpa, temperatura ideal e alimentação balanceada para um crescimento saudável. Com o aumento da demanda por pescaditos, os esforços para proteger sua população se tornam extremamente importantes. Se você está disposto a investir tempo e dinheiro, ter um pescadito pode ser uma experiência incrível. Não só embelezará seu aquário, mas também ajudará a preservar essa espécie única. Você está pronto para mergulhar no mundo dos peixes raros? O que realmente move a nossa internet hoje? Tudo começou com a ARPANET, um projeto pioneiro lançado pelo Departamento de Defesa do ZEUA nos anos 60.
Esse projeto foi criado para garantir a comunicação entre instituições científicas do governo e se tornou a base da rede global que usamos hoje para tudo, desde redes sociais até compras online. A primeira mensagem enviada pela ARPANET em 1969 deveria ser a palavra login, mas virou uma piada quando o sistema travou após enviar apenas LO. Imagine se cada acesso à internet pudesse terminar assim. Apesar das dificuldades no início, a ARPANET introduziu protocolos e ideias que foram fundamentais para o crescimento acelerado da internet. No início dos anos 80, ela se transformou no que conhecemos hoje como internet, conectando milhões de usuários ao redor do mundo. Essa mudança revolucionária alterou a forma como compartilhamos informações e nos comunicamos, mudando para sempre a vida cotidiana em todo o planeta. Você consegue acreditar que um começo tão modesto gerou a revolução digital? Prepare-se para explorar o enigma temporal único do Polo Norte. No Polo Norte, os relógios são um verdadeiro mistério. Por que, você pergunta? Porque todas as linhas de longitude se encontram nesse ponto gelado, tornando os fusos horários irrelevantes. Isso significa que não há um horário local oficial. Em vez disso, as pessoas costumam se basear no GMT, ou horário médio de Greenwich, como referência padrão. Imagine que você está em pé no polo, cercado por neve e gelo infinitos, e percebe que em qualquer direção é sul. Como todas as partes do mundo se encontram aqui, como determinar o tempo? Embora o GMT seja geralmente utilizado, visitantes e exploradores podem ajustar seus horários de acordo com a origem de onde vieram. Essa situação incomum torna o polo ainda mais atraente, lembrando-nos de quão única e fascinante é o nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar sobre o tempo, lembre-se de que nas extremidades da Terra ele se comporta de maneira completamente diferente. Sinta a magia dos cogumelos letíporos. Este cogumelo selvagem vai surpreender os amantes da boa comida. Seu sabor lembra incrivelmente frango frito. Isso mesmo. O letíporos, muitas vezes ignorado na culinária, tem um gosto tão intenso e apetitoso que pode enganar até os carnívoros mais fiéis. Imagine dar uma mordida em um prato delicioso e crocante, que satisfaz seus desejos sem usar produtos de origem animal. Com o aumento de pessoas adotando dietas à base de plantas, o letíporos pode se tornar a estrela dos cardápios dos futuros restaurantes de fast food, focados em ingredientes naturais. Além de seu sabor, este incrível cogumelo também é rico em nutrientes e pode inspirar uma nova onda de comida reconfortante para veganos e vegetarianos. Não está na hora de dar ao letíporos a atenção que ele merece em nossas cozinhas? Você sabia que as nuvens podem pesar mais de 1 milhão de libras? As nuvens cúmulos, essas formas brancas e fofas que você vê em dias ensolarados, podem parecer leves e arejadas, mas na verdade são surpreendentemente pesadas. Elas são compostas por bilhões de pequenas gotículas de água, e toda essa água somada resulta em um peso incrível. Para entender, imagine levantar um carro do chão. Isso é apenas uma pequena parte do peso de uma nuvem cúmulos. É impressionante que, apesar desse peso enorme, as nuvens flutuem facilmente no céu. Isso acontece por causa da força de sustentação criada pelo ar ao redor, que empurra para cima contra o peso da nuvem. É um ótimo exemplo dos processos complexos e belos que definem nosso clima e o comportamento da atmosfera. Sempre que você olhar para uma nuvem cúmulos, lembre-se da ciência por trás do seu peso incrível pairando sobre você. A ilurofobia é o nome oficial para o medo intenso e irracional de gatos. Para quem sofre disso, até mesmo ver ou pensar em um gato pode provocar grande ansiedade ou ataques de pânico. Imagine que você está andando na rua e vê um gato peludo. Uma pessoa com ilurofobia pode reagir como se tivesse visto um fantasma. Esse medo muitas vezes não está apenas relacionado aos gatos, mas pode surgir de experiências ou crenças erradas sobre eles. Talvez na infância alguém tenha se deparado com um gato assustador ou ouvido muitas histórias aterrorizantes sobre eles. Compreender a ilurofobia é muito importante, pois ajuda a entender como as fobias podem afetar a vida cotidiana, relacionamentos e saúde mental. O apoio de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental pode ajudar aqueles que enfrentam essa fobia a superar seus medos e viver de forma mais tranquila. Difícil de acreditar, mas decorar a árvore de Natal é uma competição. Em 2013, Sharon Huantu estabeleceu um incrível recorde de decoração mais rápida de uma árvore de Natal em Essex, Reino Unido, completando em apenas 36,89 segundos.
Imagine a pressa para pendurar as fitas, luzes e enfeites enquanto tenta fazer a árvore ficar linda. Esse feito impressionante destaca o espírito competitivo que envolve as tradições festivas. Decorar árvores de Natal se transformou de uma simples atividade familiar em uma arte competitiva, com concursos e exposições, mostrando designs incríveis e temas originais. Os participantes se esforçam ao máximo, usando truques criativos e enfeites únicos para impressionar os jurados, provando que o clima festivo pode se misturar com uma competição amigável. Então, quem vai aceitar esse desafio no próximo Natal e tentar quebrar o recorde da Sharon? Vamos ver o que a criatividade e a velocidade podem trazer para nossas celebrações festivas. Você já pensou que alcançar um objetivo pode ser impossível? O paradoxo de Zenão levanta uma questão interessante sobre nossa compreensão do movimento. Esse conceito filosófico antigo afirma que, para chegar a um objetivo, primeiro é preciso percorrer metade da distância, depois metade do que resta, e assim por diante. Isso significa que, teoricamente, você pode dividir a distância infinitamente sem nunca alcançar o objetivo. Embora essa ideia possa parecer confusa, não impede que andemos pela sala ou que vamos ao trabalho todos os dias. Na prática, nossa experiência refuta a teoria de Zenão, pois percebemos o movimento e alcançamos nossos objetivos sem hesitação. Assim, embora o paradoxo de Zenão interesse matemáticos e filósofos, ele revela uma lacuna entre a matemática abstrata e nossa vida cotidiana. Como podemos reconciliar essa contradição e garantir que nossa compreensão de distância e movimento corresponda às nossas experiências reais? O spam realmente começou em 1978. Em 1978, um especialista em marketing chamado Gary Turk, da Digital Equipment Corporation, enviou o primeiro e-mail indesejado, conhecido como spam, para 393 pessoas. Esse momento marcante deu início a uma nova era na comunicação, com o surgimento do marketing por e-mail. Turk promovia um produto chamado DS20 e viu nisso uma forma inovadora de alcançar clientes em potencial. Embora tenha sido uma iniciativa ousada, a reação foi mista. Muitos destinatários ficaram insatisfeitos com a mensagem inesperada. Com o tempo, o que começou como uma nova ideia se transformou em um grande problema, pois o spam se tornou cada vez mais comum e incômodo. Hoje, recebemos diariamente uma quantidade enorme de e-mails indesejados, repletos de publicidade, fraudes e ofertas duvidosas. As tentativas de combater o spam resultaram na criação de filtros complexos e leis para proteger os usuários. Portanto, da próxima vez que você clicar em excluir um e-mail indesejado, lembre-se de que tudo começou com a ambiciosa tentativa de marketing de Turk há quase meio século. Os trabalhadores da cantina realmente fizeram uma revolta. Em 1943, os funcionários da cantina do Pentágono se manifestaram contra a repetição excessiva de um prato no menu, fígado. Esse evento, conhecido como a Grande Revolta do Fígado, mostrou que até os servidores públicos têm um limite de paciência durante a Segunda Guerra Mundial. Com o agravamento da guerra, a escassez de alimentos levou a um cardápio limitado e pratos repetitivos, o que gerou descontentamento em muitos. Os funcionários expressaram suas insatisfações sobre a constante oferta de fígado e exigiram mudanças, resultando em um protesto divertido, mas significativo. A revolta não apenas chamou a atenção para a monotonia da dieta militar, mas também destacou a importância da variedade na alimentação, mesmo em tempos de escassez. Esse protesto marcante é um exemplo interessante de como até mesmo questões simples, como a comida na cantina, podem unir as pessoas e dar voz a elas em tempos difíceis. Algo tão trivial como a comida pode realmente levar os trabalhadores a protestar. Por que os frascos de receitas são marrons ou laranjas? Esses frascos coloridos são essenciais para manter a eficácia dos seus medicamentos. Quando expostos à luz ultravioleta, UV, os medicamentos podem ter sua composição química alterada, o que pode reduzir sua eficácia ou até gerar substâncias nocivas. Para resolver esse problema, cientistas criaram frascos de receita feitos de materiais marrons ou laranjas, que protegem contra os raios UV prejudiciais. Essa solução simples, mas eficaz, ajuda a garantir que os medicamentos que você confia mantenham sua potência até o momento em que você os tomar. A cor é importante não apenas pela estética, ela é fundamental.
seja um analgésico ou um antialérgico. Esses frascos protegem o conteúdo da luz. Na próxima vez que você pegar uma receita, reserve um momento para apreciar o design cuidadoso desses itens do dia a dia. Eles não são apenas recipientes, são defensores da sua saúde. Portanto, da próxima vez que você ver um frasco marrom ou laranja, lembre-se de seu papel importante. Acredite ou não, mas a caça de baleias é proibida aos domingos em Ohio. Isso pode parecer estranho, já que as baleias estão longe dos lagos e rios de Ohio. Na verdade, Ohio está bem distante do oceano, tornando a caça de baleias praticamente impossível. No entanto, essa lei inusitada reflete uma época em que muitos estados criavam regras estranhas sobre caça e pesca. Essas leis muitas vezes faziam sentido no contexto de seu tempo, talvez para proteger certas espécies ou manter normas sociais. Embora as águas de Ohio estejam cheias de peixes, como o robalo e o bagre, pescar uma baleia aqui não é apenas ilegal, mas também impossível. Essas leis peculiares podem gerar conversas engraçadas e até confusão. Pense em quantas regras estranhas ainda existem que perderam sua relevância com o tempo. Quais outras leis estranhas você acha que ainda estão em vigor? E se eu te contar sobre a moda dos chaveiros para celulares? Os chaveiros para celulares se tornaram um verdadeiro sucesso no início dos anos 2000, transformando os dispositivos móveis em acessórios estilosos. Imagine pequenos itens coloridos pendurados no seu celular favorito, muitas vezes grandes e chamativos. Esses chaveiros não eram apenas para enfeitar. Eles refletiam o estilo pessoal e os interesses, como as bolsas de designers atuais. Você podia encontrar de tudo, desde animais fofos até joias brilhantes penduradas em um pequeno anel no seu celular. Embora os toques de chamada que saíam desses dispositivos muitas vezes deixassem a desejar, os chaveiros diziam muito sobre quem você era. Todos queriam personalizar seus aparelhos, tornando-os únicos. Com o avanço da tecnologia, esses acessórios fofos ficaram no passado, mas deixaram uma marca nostálgica na história da moda móvel. Você se lembra de quais chaveiros você tinha? Você já pensou nos limites do discurso político? Em 1876, o Congresso decidiu estabelecer limites de tempo para os discursos legislativos, muito devido aos longos discursos do político Benjamin Butler. Conhecido por suas falas extensas, Butler frequentemente deixava seus colegas cansados e desapontados. Essa mudança foi significativa, pois ressaltou a necessidade de ser conciso na política. Embora discussões detalhadas sejam importantes, essa nova regra lembrava aos legisladores que clareza e concisão podem ser mais eficazes do que a verbosidade. Pense nisso. Quando um orador vai direto ao ponto, ele envolve a audiência e promove uma conversa mais dinâmica. Essa evolução no procedimento do Congresso é relevante até hoje, já que os políticos continuam a buscar um equilíbrio entre profundidade e brevidade em seus discursos. Isso levanta uma questão interessante: como podemos nos comunicar de forma eficaz em nossas próprias discussões? Difícil de acreditar, mas os cães da raça Shar-Pei são únicos. Esses cães incríveis têm pele grossa e enrugada, devido a uma predisposição genética específica. Essa característica faz com que seus corpos produzam um excesso de ácido hialurônico, que lhes confere essa aparência marcante. Ao contrário de muitas outras raças, as rugas do Shar-Pei não são apenas para a beleza. Elas realmente ajudam a proteger sua pele, especialmente em situações de luta. Mas não se deixe enganar pela aparência incomum deles. Sob essas dobras adoráveis, você encontrará um companheiro leal. Esses cães são conhecidos por sua natureza carinhosa e frequentemente formam laços fortes com suas famílias. Eles podem ser reservados com estranhos, mas esse comportamento reflete apenas seus instintos protetores. O Shar-Pei tem uma rica história, originalmente criado na China para guarda e caça. Com seu caráter amoroso e aparência única, eles se destacam no mundo dos cães. Se você está pensando em adicionar um animal de estimação à sua vida, talvez o encantador Shar-Pei seja a escolha certa para você. Muitos não sabem, mas a bandeira da Dinamarca, chamada Dannebrog, é considerada a bandeira mais antiga ainda usada por um país independente, com sua história começando em 1625. Essa bandeira vibrante é adornada com uma ousada cruz nórdica branca sobre um fundo vermelho intenso, simbolizando o cristianismo e o legado marítimo do país. Segundo a lenda, a bandeira caiu do céu durante uma batalha, inspirando as tropas dinamarquesas à vitória.
Ao longo dos séculos, o Dannebrog se tornou um poderoso símbolo da identidade dinamarquesa, sendo celebrado em festas, eventos nacionais e até encontros familiares. Não é apenas uma bandeira, é um testemunho vivo da história que conecta gerações de dinamarqueses. Sempre que a bandeira é levantada, ela conta histórias de coragem e tradições que moldaram a nação. Portanto, da próxima vez que você ver o Dannebrog tremulando ao vento, lembre-se de que você está testemunhando um momento histórico notável que resistiu ao teste do tempo. Difícil de acreditar, mas os construtores estão flutuando acima de nós. Essas pessoas corajosas frequentemente trabalham em alturas que fariam a maioria tremer. Quando um edifício alto é construído, não se trata apenas de tijolos e aço. É um trabalho em equipe, confiança e habilidade inegável. Cada trabalhador desempenha um papel importante, seja operando guindastes, despejando concreto ou conectando vigas de aço. Seus dias são cheios de desafios, desde coordenar movimentos até seguir rigorosamente as normas de segurança. Imagine um grupo de operários a centenas de pés de altura, dependendo uns dos outros para garantir sua segurança e o sucesso do projeto. Essa incrível sinergia destaca a força da comunidade unida para alcançar grandes objetivos. Cada arranha-céu é um testemunho do que as pessoas podem alcançar quando se unem por um objetivo comum. Não é incrível como essas conquistas de engenharia simbolizam as ambições e a colaboração humanas? Vamos revelar a verdade sobre os registros presidenciais. Você sabia que William Howard Taft foi o presidente mais pesado da história do Astra? Seu peso ultrapassava 150 quilos, e suas dimensões eram notáveis não apenas por seu tamanho, mas também pelos problemas únicos que enfrentou em sua vida e durante sua presidência. Imagine como era difícil para ele caber em uma banheira feita para pessoas de estatura média. Enquanto isso, Franklin D. Roosevelt entrou para a história como o primeiro presidente a aparecer na televisão, fazendo sua estreia em abril de 1939 na Exposição Mundial de Nova York. Esse momento histórico não apenas mostrou o carisma de Roosevelt, mas também abriu caminho para futuros presidentes se comunicarem com o povo através desse novo formato de mídia. É surpreendente pensar em como essas duas figuras impactaram a presidência de maneiras tão diferentes, não é?